Graça e paz, povo de Deus. Terceiro dia de conferência dos 55 anos da Primeira Igreja Batista em Cruz de Rebouças. E louvado seja Deus, pois conseguimos, mesmo com algumas dificuldades de conexão de internet e com outros problemas que nós tivemos aqui, mas glória a Deus, chegamos no terceiro dia. E agradeço a todos que estão aí, firmes e inabaláveis, seguindo as nossas lives. Então, hoje é o último dia, pastor Marcos Fenelon vai trazer uma palavra do nosso Deus para todos que aqui estão online. E eu peço a você que se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, pois muitas pessoas estão alcançando esse vídeo e sendo edificados pela palavra do Senhor. Também gostaria de agradecer a Deus pelos 5 anos que eu estou à frente da Primeira Igreja Batista em Cruz de Rebouças. Foram muitos desafios nesses 5 anos, mas Deus venceu. Deus conseguiu fazer o melhor, como Ele sempre tem feito para a nossa vida. Muitas vezes pensamos que é o fim, muitas vezes pensamos que não vai dar certo, mas o Senhor consegue fazer tudo, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus. Gostaria de agradecer a liderança dessa igreja, que muito tem me ajudado. Sempre tenho dito, não trabalho só e nem conseguiria fazer nada só. Gostaria de agradecer a esse grupo de louvor que tem sido firme e inabalável desde que a pandemia começou, que eles têm enfrentado a pandemia e têm vindo até aqui, têm feito os vídeos, temos gravado. Às vezes você não percebe, mas esse culto que vocês estão assistindo, ele tem um preparo de 3, 4, 5 horas antes para que tudo venha a acontecer. Agradeço a nossa primeira vice-presidente, a nossa irmã Maria das Neves, ao corpo diaconal, a minha esposa, educadora religiosa dessa igreja, e a todos que compõem a Primeira Igreja Batista de Cruz de Rebouças, que conseguimos, para a honra e glória do nosso Deus, realizar todo o aniversário e fazer as lives debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. O culto vai dar início agora para a honra e glória do nosso Deus. Continue conosco, compartilhe essa live, se inscreva em nosso canal, em nome de Jesus. Amém. Queria tanto ver
temos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará e enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé. Glória, Autor da Querida Primeira Igreja Batista em Cruz de Rebouças, e que nesses 55 anos a igreja continue tendo muito amor, Muita oração, muita comunhão, muita firmeza. muita fé. Parabéns, Igreja Batista em Cruz de Rebouças. Deus abençoe. Glória! Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louva a Deus pelos 55 anos da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Cruz de Rebouças. Louva a Deus pela vida do pastor, pela vida da sua família. E quero dizer aos irmãos, a toda a igreja, que agora em junho vai fazer 25 anos que eu congrego nessa igreja, faço parte dessa igreja, faço parte dessa história. E eu louvo a Deus porque eu e minha família servimos ao Senhor. Fomos batizados, fomos chamados para essa obra. E continuamos orando para que o nosso Deus, Ele continue nos abençoando. Eu agradeço essa rica oportunidade de poder parabenizar junto com os irmãos. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar firmes, porque o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. E em breve estaremos todos juntos louvando a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Paz Igreja, para quem não nos conhece, eu sou o Cleiton, estou aqui com minha esposa Isabela e o Gabriel e estamos aqui para parabenizar a Primeira Igreja Batista em Cruz de Rebouças pelos seus 55 anos. E é o meu primeiro ano, nosso primeiro ano junto com vocês, e eu louvo a Deus porque não foi por acaso que Deus me fez passar na frente da igreja e colocar no meu coração o desejo de visitá-la. E foi visitando que no primeiro domingo de 2020 eu pude voltar para os caminhos do Senhor, Então eu louvo a Deus por essa amada igreja,
Louvo a Deus pela vida do pastor Júnior também, que muito tem nos ajudado. E é isso. Parabéns para a Primeira Igreja Batista em Cruz de Rebouças. Graça e paz, amados. Lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, parte B, diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu quero deixar aqui um trecho de um hino para a meditação de toda a igreja, a PIBCR. O crente, quando chora ao Senhor, responde. A oração do crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Eu vou deixar para a meditação de vocês Efésios 2:21, que diz: nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo, como parte de um templo dedicado a Deus, que está em constante crescimento. Amém. Fiquem na paz. Graças e paz, igreja, tudo bem? Aqui é a irmã Carla falando, e eu vou deixar para a meditação de toda a igreja nesse momento de festa, que se encontra no livro de Salmos 33, que diz: exultai, ó justo, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Amém. Deixo para a meditação de toda a igreja e quero parabenizar por mais um ano. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não estou aqui contando os dias, mas me alegrando por cada dia na casa do Senhor, onde faz 12 anos que cheguei na Igreja Batista e fui muito abraçada pela igreja, fui muito bem recebida, não tenho nada a reclamar de recepção e agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus continue abençoando e realizando nossos sonhos dentro da casa do Senhor, né, que é de louvá-lo e de servi-lo. Eu agradeço a Deus pela vida dos pastores que passaram por essa igreja, louvo a Deus pela vida deles, que o Senhor continue abençoando, né, a vida de cada um e de suas famílias, dos que estão ainda, né, que o primeiro que partir para a glória, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né, e sou muito grata ao Senhor pela vida de vocês. E Clarinha vai deixar um versículo, que é a divisa do amigo de missões, né, Clara? Que se diz: façamos o bem a todos. Gálatas 6:10. Amém? Essa é a divisa do amigo de missões. E parabéns, PIBCR, por mais um ano, glorificando e exaltando a único e suficiente Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns. Fiquem na paz. Parabéns. Graça e paz, povo de Deus. Parece que foi ontem, 55 anos da Primeira Igreja Batista de Cruz de Rebouças, e eu há 5 anos como o pastor de vocês. E eu venho aqui agradecer a Deus por fazer parte dessa família há 5 anos. Nesses 5 anos foram muitas lutas, mas em todas essas lutas Deus foi vencedor, pois Ele esteve ao nosso lado e resolveu todas as nossas dificuldades. Em glória a Deus por isso. Gostaria de agradecer a Deus também pelos pastores que já passaram na Primeira Igreja Batista de Cruz de Rebouças, principalmente o pastor Severino Santana, que passou 32 anos à frente desse ministério. Gostaria de agradecer ao Senhor por todos os irmãos, pela liderança, pelos diáconos, por todos que estão à frente desse trabalho, pois somos uma família e essa família tem representado a misericórdia de Deus, a bondade de Deus ali naquele local. Gostaria de deixar para os irmãos o Salmo 103, versículo 1, que diz: bendizei a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A educadora vai dar uma palavra agora. Graças e paz, igreja. É motivo de grande alegria fazer parte da família da Primeira Igreja Batista em Cruz de Rebouças.
Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que conceda muita paz e muita saúde. Deus abençoe cada um de vocês. Agora Vitor vai falar. Obrigado, Papai do Céu, pela nossa igreja. Amém. E que Deus abençoe a todos. Já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta.
Olá, gente, queridos, Igreja Amada, Primeira Igreja Batista em Cruz de Rebouças. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Não posso esquecer, na última festa, que dias maravilhosos nós vivemos, que crescimento fantástico, que igreja linda, que igreja amada, não é? O projeto que tem nessa igreja. E nós estamos celebrando mais um ano. E Deus permitiu que fosse desse jeito. Portanto, quero saudá-los a todos, cada irmão e cada irmã, cada líder, cada jovem, ao pastor José Júnior, esse meu amigo, com a doce graça e paz de Jesus Cristo. Gente, sinceramente, é um prazer, é uma alegria a gente poder compartilhar, né? Falar das coisas extraordinárias de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos diferentes, tempos de introspecção, de reflexão, um tempo que jamais imaginávamos viver. Eu estava tenho ouvido muitos sermões, né? E é interessante porque em janeiro e fevereiro, muitos pregadores, talvez eu esteja entre eles, estavam, né? Proferindo a palavra, dizendo: esse ano vai ser o melhor ano das nossas vidas. Será o ano extraordinário, será o ano da colheita, será o ano do crescimento da família, da nossa nação, será o ano de tudo ir para os eixos. E quando alguém falava alguma coisa, que é isso, pastor? Alguém dizia, repreendia logo: meu amigo, se você é negativo, saia de perto de mim. Mas eu quero profetizar bênção, profetizar crescimento. A gente fez tudo isso. Mas Deus, é como diz a palavra, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Por isso, que cabe a nós tomarmos uma profunda lição. Olha, nós tomamos uma bolachada, bem no centro da cara. O Senhor cuidando da gente, dizendo: o que vai acontecer, isso é comigo. Agora, permanecer firme na minha presença é contigo, porque da minha parte eu estendo as mãos. Estava olhando esse tema, né, desse ano, os 55 anos, vivendo no reino de Deus, e não tem nada melhor do que a gente pensar no reino de Deus nesse tempo. Porque o tempo todo a oração foi essa, até a divisa, né, Mateus 6,10, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Não há tema mais pertinente, acertadamente. Porque muitas vezes nós fugimos do reino, até porque aprendemos que muito do que nós fazemos não tem nada a ver com o reino. Às vezes são gastos, energia desnecessária, energia física, intelectual. Nós às vezes caminhamos milhas e milhas e não faz parte do reino de Deus. Estarmos no reino de Deus não significa que tudo que venhamos fazer pertença ao reino de Deus. E então a gente quer tirar uma lição de como devamos andar bem no reino de Deus. Por isso, minhas amadas, queridos, no meio dessa celebração, ainda que essa festa não seja física, em comunhão integral, os abraços, o bolo, o Senhor está fazendo diferente, está cuidando do seu povo à distância. É tempo que o Senhor disse: pare agora, porque eu vou dizer o que é que você tem que fazer. E depois você vai fazer aquilo que tem que ser feito. Eu quero ilustrar isso, antes de ir para o texto propriamente dito, é que quando estava lá em Josué 6, na derrubada dos muros de Jericó, o Senhor deu uma ordem a Jericó, dizendo que ele deveria rodear a terra, a cidade de Jericó, 7 vezes. E ele fazia isso. No último dia, portanto, era para rodear 7 vezes num único dia. Ou seja, havia uma ordenança do Senhor para que as pessoas obedecessem ao Senhor, fazendo as voltas, dando as curvas, e no último dia é que houve o grito, né, o toque, e as muralhas caíram. Ou seja, Deus manda fazer, e depois
ele dá o resultado. Deus diz e a gente obedece. Então vamos crescer um pouco, em nome de Jesus, nessa festança dos 55 anos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 25, porque faz parte do reino que eu vou falar aqui. Mateus capítulo 25. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, né? Muito bem, diz assim a palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Versículo 2. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram todas as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos fazer uma oração, clamar ao Senhor. Curva sua cabeça, mesmo você no meio da sua família, que todo mundo se aquiete agora e a gente clama ao Senhor. Oremos. Muito obrigado, meu Senhor. Louvado seja o teu nome. É a tua santa e rica palavra. Nós somos chamados a te ouvir e a te obedecer. Nós somos chamados a nos inclinarmos a ti. Senhor, são 55 anos dessa agência do teu reino, onde o Senhor sempre cuidou. Foram homens à frente desse trabalho, líderes, mulheres. Pai querido, hoje nós nos debruçamos diante de ti. Declaramos, Pai, no nosso coração, de que ouviremos a tua voz e a obedeceremos. Não queremos andar segundo o curso dos nossos ideais, dos nossos sonhos, dos nossos pensamentos, mas segundo o que o Senhor dita, regra, planeja. Muito obrigado, Pai. Abençoa tuas filhas e teus filhos. Abençoa os anciãos, abençoa os idosos, abençoa as crianças, os jovens, os adolescentes, o instituto, Pai, a escolinha. Ó Deus, a vida do teu servo. Toma conta dele, Pai. Pastor José Júnior, seja cheio do Espírito Santo e que este bairro inteiro seja afetado pela tua palavra. Senhor, em dias maus, em dias de pandemia, em dias de templos físicos vazios, que os nossos corações sejam curados e cheios do Espírito Santo. Cuida de nós, bendito tu és, perdoa-nos, ajuda-nos a temer ao teu nome, a vivermos em intimidade, em santidade, fazendo o que é reto aos teus olhos. Pai, fala a mim e aos meus irmãos e que tenhamos inclinação para a obediência. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós poderemos dar
um nome nessa mensagem do reino, conforme está escrito em Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus, ele proferiu muitas parábolas, e essas parábolas ele sempre dizia, o reino de Deus é semelhante, e ali ele contava uma parábola. E uma parábola é uma história que ilustra uma verdade. Jesus, ele sempre contou muitas histórias, ele foi um grande contador de histórias. E o objetivo era exatamente isso, era que as pessoas fixassem, porque a história, a gente lembra daquela piada que alguém contou, daquela historiazinha ali, a gente quer contar de novo. Não é à toa que os contadores de histórias, eles fixam muito na mente das pessoas, e isso é uma coisa corriqueira e normal. Muito bem, eu quero tirar algumas lições desse texto para nós, porque estamos falando do reino de Deus. Naquele tempo de Jesus, como aconteceria um casamento? Não é? É um pouco diferente do que acontece hoje, mas muitas vezes os meninos eram prometidos um ao outro, um garoto e uma garota, pelos pais, já ali, quando criança. Dependendo da situação, já estava prometido. Era um tempo em que o pai arranjava o marido para aquela moça. Normalmente era assim. Jacó foi lá para a casa de Labão, e ele estava lá. Labão tinha Raquel e Lia. Aquele noivo apaixonado, o Jacó, por Raquel, fez um acordo com Labão de que teria a sua noiva, agora mulher, em 7 anos. E quando chegou na noite de núpcias, Labão entregou Lia. Ao amanhecer do dia, Jacó estava angustiado e perturbado e foi para cima do sogrão. E o sogro disse, olha, o nosso costume aqui é diferente. Primeiro a mais velha. Mas você não sabia disso, veio na ignorância. Então agora a sua esposa será exatamente a Lia e não a Raquel. Mas a Bíblia diz que ele era apaixonado, ele amava a Raquel. Então um novo acordo, mais 7 anos pela outra filha. E assim, 14 anos no total e 2 mulheres. Mas a verdade é que quem deu, de fato, para o Jacó foi o Labão. Os pais tinham essa proeminência sobre os filhos. Então, uma festa de casamento, no tempo de Jesus, como ele ilustra aqui, era uma festa que durava mais ou menos uma semana. Uma festa de casamento. Era algo longo. As pessoas vinham de vários lugares, os amigos, os familiares, e eles então se juntavam e faziam uma grande festa, e a festa era na casa do noivo, ali onde era o local, onde seria o lugar das núpcias também. E na casa da noiva havia uma grande expectativa, porque o noivo, em algum momento, ele viria para buscar a noiva. Então a noiva, ela nunca ficava sozinha, ela sempre estava acompanhada das damas, de algumas pessoas, das madrinhas do casamento, né? Os padrinhos de casamentos eram considerados amigos do noivo, eles faziam festas, algazarras, barulho nas ruas, contando daquilo. Então a vila inteira entrava numa verdadeira festa. Então, normalmente os amigos do noivo e as damas, as amigas, eram todas solteiras. E ali os padrinhos tinham uma participação muito importante na festa, inclusive na hora do cortejo, porque eles iam gritando para toda a aldeia que todos pudessem celebrar, porque ia passar o cortejo dos noivos ali. O casal ia passar ali, que ia ser para as núpcias. E então havia aquelas assinações, aquela festa. Quando chegavam na casa da noiva, os padrinhos tomavam uma cama e eles então botavam a noiva em cima, era como se fosse uma liteira,
e ia com ela, levando, e as noivas iam acompanhando, até chegar na casa do noivo. Os amigos levavam a noiva na cama, ela toda preparada, adornada, e então iam caminhando para o momento das núpcias. E as lâmpadas das moças iam clareando o caminho, iam trazendo beleza, mas também trazendo luz na estrada, no caminho. Era um tempo que não tinha luz elétrica. E aqui é exatamente que Jesus pega isso, porque as lâmpadas, elas eram pequenas, o reservatório delas, onde colocava o azeite, eram lâmpadas pequenas. Era comum, a depender do tempo, por uma questão de precaução, você ter um recipiente reserva. Você levava a lâmpada aqui, que era uma lâmpada normalmente de barro, com asinha, e tinha um bico que saiu o pavio e saía a luz, e aqui de lado você carregava um outro recipiente, que normalmente era de barro também, numa cordinha pendurado, e depois que aquele azeite estivesse acabando, você completaria. Então, por isso, todo mundo já sabia que a lâmpada, para manter-se acesa, se faria necessário uma botija extra para manter o óleo, para manter o reservatório, um suprimento, porque se de repente necessário fosse, as coisas então tomariam um rumo de permanecerem acesas, as lâmpadas acesas. É dentro desse contexto, dessa metáfora, que Jesus, ele conta essa parábola. E eu quero tirar algumas lições para nós, nesses 55 anos, porque ele começa dizendo assim no versículo 1 do 25, diz: então o reino dos céus será semelhante. Só que você precisa lembrar que lá em Mateus 6,10 você fez uma oração: venha o teu reino. Ora, quem é que invoca o reino do Senhor? Quem é que realmente está desejoso de participar do reino do Senhor? E, gente, não é desejoso de participar da igreja PIB Cruz de Rebouças. Claro que é gostoso a igreja PIB Cruz de Rebouças. É uma coisa gostosa, né? Quando eu fui lá, ali me senti muito acolhido. Um povo cheio de alegria, calor humano. Mas não é isso. Não é isso. O reino de Deus é mais do que isso. O reino de Deus é você, onde estar agora, na sua casa ou num trabalho, e você falar assim: o reino de Deus está dentro de mim. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não não são coisas, carros, dinheiro ou até fome. O reino de Deus é o poder do Espírito Santo dentro de você. Vamos tirar algumas lições dessa parábola de Jesus em Mateus 25, falando dessas 10 virgens. A primeira lição que nós tiramos aqui é que Jesus, ele vai voltar. Se tem algo que precisa se enfatizar e reenfatizar em relação agora a PIB Cruz de Rebouças, por que não dizer, as igrejas que eu pastoreio, a Igreja Batista em Aldeia e a Igreja Batista Boa Esperança, na comunidade de Abreu Lima, lá no INCRA, assim como os projetos sociais, programa de rádio, essas coisas todas elas precisam ser reavaliadas. O meu ministério está passando por uma reavaliação, o meu comportamento, as minhas ideias, os meus pensamentos. Então, a primeira situação, primeira lição nessa parábola é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para julgar os pecadores. Ele vai julgar os pecadores e vai recompensar os justos. E que para isso precisa ter um povo preparado para essa volta de Jesus. Esse é o primeiro grande ponto. Porque, queridos, amados, ele virá de forma inesperada. E que quando chegar esse dia, nós não teremos mais absolutamente nada a fazer.
Nada, em absolutamente. Porque será o juízo. As portas serão trancadas. As portas serão fechadas. Lembre-se que no versículo 12 aqui diz que elas batiam, né? No versículo 11 dizendo, abre-nos a porta, Senhor, e em verdade vos digo que não vos conheço. Entende bem? Não vos conheço. O Senhor está dizendo que virá. Essa é uma premissa básica. Eu posso dizer a vocês que essa pandemia é um puxão de orelha que o Senhor está fazendo na gente. Ele está puxando a nossa orelha. É cumprimento da palavra? É. A Bíblia diz isso, que virão tempos assim. Esses tempos difíceis demais. Mas o Senhor está puxando a orelha da igreja, a noiva dele. Se a gente está dizendo assim, eu quero que acabe isso para voltar ao normal, não entendeu. Tem que dizer assim, quando isso acabar, eu preciso não ser mais normal. Eu tenho que ser anormal. Então, queridos, algumas verdades periféricas nessa parábola é que às vezes a chama da nossa vida espiritual está se apagando. Eu não sei se você melhorou espiritualmente de um ano para cá, ou se está a mesma coisa. Eu não sei se esse tempo de escassez, de loucura, de quebradeira, de desemprego, alguns locais com fome, de enfermidade, de mortandade, de viuvez, se isso está fazendo uma diferença na sua vida, porque algumas pessoas a chama não acendeu ainda, está apagadinha, e precisa de novo ser reacesa. Por que isso? Porque está faltando o Espírito Santo, o Espírito representado aqui pelo óleo da lâmpada. E nós aprendemos em toda a Bíblia que, de fato, o óleo é uma simbologia do Espírito Santo. E às vezes nós ficamos contentes com o que já temos, contentes porque já temos uma igreja, contentes porque temos um pastor, contentes porque a gente é dizimista, ofertante. Amém, você tem que ser dizimista e ofertante, mas é muito mais do que isso. Então, a palavra nos ensina isso, porque nós deveremos ter a nossa vida para viver em abundância no Senhor. Queridas, amigos, somos chamados para viver abundantemente no Senhor. Uma segunda lição que ainda tira aqui nesta parábola, especialmente aqui os versículos 8 e 9, que diz, mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. O versículo 8 diz, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Nós tiramos uma lição aqui, é que o poder de Deus não dá para transferir, não dá para emprestar. Não tem como, meus irmãos. Há coisas que não tem como emprestar. Nesse tempo agora, está valendo a máxima que a Bíblia diz. Quem for limpo, limpe-se mais. Quem for sujo, suje-se mais. Mas é uma questão direcionada a você, a mim. Entende? O Senhor tocou em você. Você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Então, é tempo de simplesmente agora obedecer. 55 anos. Tem gente aqui da fundação, não é verdade? Tem. 55 anos dá para ter gente da fundação e tem mesmo. Mas como serão os próximos anos, se até lá o Senhor não voltar? O pai de família, será que ele vai se comportar do mesmo jeito? A mãe, a dona de casa, aquela mãe solteira, como ela vai se comportar, como ela vai agir, como ela vai fazer? Então o grande negócio, amados, queridos, é exatamente lembrar que a unção de Deus não se transfere. Não tem como. Não dá para fazer. O quanto você tem do Espírito Santo é o quanto tem e acabou. Só tem uma pessoa que pode lhe encher, é o próprio Espírito, mas tem a ver com o quanto você rasgar a alma, orar mais, pedir misericórdia, confessar ao Senhor, tratar a sua vida. Essa é uma lição que nós precisamos aprender. Quando lemos essa parábola, a gente pensa que aquelas 5 virgens eram insensíveis.
não eram insensíveis. É porque não dá para transferir. Seria uma burrice. Aquelas 5 virgens, não, nós temos aqui, vamos fazer o seguinte, eu acho que dá. Aí retira um pouquinho e bota lá. É tanto, possivelmente, como o noivo, teoricamente, demorava, todo o azeite deve ter sido consumido, inclusive o azeite reserva ido para o limite. Lembramos daquele avião que saiu aqui do Brasil, indo para o Peru, da Lamia, carregados de jogadores, repórteres, comissão técnica e outras pessoas, para que o time fosse disputar um título. E o Chapecó, né, o chapecoense. O camarada, ele botou o combustível aqui no Brasil, ele encheu de combustível, que daria para viajar, uma hipótese, 1.000 quilômetros. O combustível que tinha daria para voar 1.000 quilômetros. Com um detalhe, a distância que ele teria que percorrer era 1.000 quilômetros. Daria exatamente para ele levantar voo daqui e descer no aeroporto sem nenhuma interferência. A menor interferência, tipo, olha, não, a pista está com problema, um nevoeiro, tem uma aeronave chegando, está tendo problema, você tem que dar uma volta. Foi exatamente isso que ele precisou fazer quando chegou lá e o combustível acabou no ar. E ele estabanou a aeronave no chão, matando praticamente todo mundo, acabando com o time inteiro, trazendo grandes dores para as famílias. Grande prejuízo, morreu o piloto, copiloto, por uma questão da imprudência. Quantas bobagens, quantas imprudências nós cometemos e pagamos um alto preço, não é verdade? Porque nós somos responsáveis por isso. Então essas mulheres, elas dormiram no ponto. Talvez elas estivessem tão empolgadas com a festa, com a noiva, esqueceram que as horas estavam passando. Até que chegou, ouviu-se um grito, porque os amigos chegaram. Eis o noivo, era hora de pegar a noiva e levar ela para a festa. E aí? Tinha acabado o azeite e elas disseram, dá-nos um pouco. E as 5 disseram, não. Vai lá na vendinha e compra. Onde é a vendinha? Tinha que buscar de novo, orar de novo, buscar o Senhor, quando deveriam já estar transbordante. Estavam, sabe aquela quantidade do Espírito Santo dentro de você que só dá para você ficar tranquilo, acordar. Eu conheço gente assim, que é dormente. Pastor, tá tudo bem, tá 1000 maravilhas, tá tudo tranquilo, nunca tá ruim. Tá tudo bem. E a família, tá bem e tal. Às vezes chega em casa, não tem nada para comer, tá bem, tá cheio, tá bem. E a pessoa vai passando a vida. Meu amigo, cadê você domingo que eu não vi você na igreja? Aquele grupo lá de homens. Não deu, eu tive que ir na praia, minha mulher não sei o quê. Gente, é recipiente vazio. Só tem um pouquinho de azeite que dá muito mal para o consumo do dia a dia. Qualquer atividade extra morreu. Assim eram essas 5 virgens. Por isso, aprenda essa segunda lição. A primeira lição é que Jesus está às portas, vai voltar. A segunda é, o azeite, ou melhor, o óleo do Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo, a quantidade, a unção que está em você, não se transfere. Aprenda essa lição, porque tem gente que acredita que se transfere. Não se transfere. Deixa eu tocar em ti para transferir um pouco da tua unção. Isso aí é só brincadeira, é coisa de crentez. Não tem transferência. Eu quero ficar perto daquele irmão que ele anda cheio do Espírito Santo. Ok. Mas se um dia você tiver ficar só, você afunda. Então, queira crescer. Você pode contar as suas experiências espirituais para seus filhos. É bom, motiva seus filhos. Mas a sua experiência é a sua experiência. Ensine seus filhos, seu marido, sua esposa a ter uma própria experiência com o Senhor. A conhecer ao Senhor. A fé do outro pode até motivar, pode despertar, mas cada um tem que ter o seu próprio relacionamento com o Senhor. Cuidado aí, porque às vezes fala assim, minha avó é uma mulher de muita oração. Graças a Deus, os grandes livramentos é a minha avó. Isso quando sua avó partir. Para de enganar, não é mais tempo de você ficar mamando assim. Você precisa agora ter
ter que ter a sua própria vida espiritual. Você tem que pegar a palavra de Deus e lê-la. Você tem que agora dobrar seus joelhos. Você tem que clamar. Você tem que ter vida própria. O Senhor, Ele quer derramar o óleo do Espírito Santo na sua vida. Então o reino de Deus é semelhante a quem tem o Espírito Santo. Então, marido, pare de jogar a responsabilidade de que o ensino tem que ser dos filhos, ou de A e de B, resolver problemas da casa. Cada um tem que resolver o seu. Cada um tem que se encher do Espírito Santo. Cada membro da família precisa viver uma experiência profunda com o Senhor. Filhos, não dependam da fé de seus pais. Ela é importante para vocês, para motivar. Mas vivam a sua própria vida. Tenha o seu próprio tempo com Deus. Tenha a sua própria qualidade de vida. Seja você mesmo uma pessoa que busque o Senhor. Jesus está às portas. Então, não comece a querer receber essa transferência dos outros. Viva a sua própria vida. Por isso que Paulo disse lá em Gálatas 6,17, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Então, as marcas do apóstolo serão deles. Dele não será nossa. Ele disse, eu trago as marcas no meu corpo. As suas marcas são as suas marcas. As suas cicatrizes são suas cicatrizes. Os seus momentos de experiência com o Senhor são particulares, são pessoais, intransferíveis. Viva isso. Deixa o Senhor moldar a sua vida. Deixa Ele tocar na sua vida. Sabe, queridos, a minha pergunta aqui é, como é que vocês têm vivido? Nesses 55 anos, a sua vida pessoal, quais são as experiências de vocês, a sua experiência individual? Quais são as marcas que Jesus tem deixado na sua vida? Quais são as marcas? Às vezes a gente se entristece porque muita gente está fugindo da sua responsabilidade. Isso não é comigo, isso é com o pastor. Eu não vou me meter nisso. Deus me livre. Já estou cansado, já fiz muito. Se você se cansar, o Senhor também se cansa de você. Se você é um crente em que seu azeite se acaba, fique certo que você não vai entrar nas bodas. Não se engane. De Deus não se zomba. O que o homem planta, isso colherá. Ah, pastor, não minto, não vivo em motel, não vivo trapaceando, pago minhas coisas em dia. E daí? Muitos ímpios fazem isso também. Além disso que você tem que fazer, você precisa andar cheia do Espírito Santo. Então, queridos, o Senhor escolheu você para uma missão. Minha irmã, meu irmão, Ele escolheu você. Não fique dizendo, isso é para Beltrano, fulano, cicrano, deveria ser fulano que é mais desenrolado, passa para outro. Talvez você conheça alguém assim. Espero que não seja você. Mas faça a sua parte. Né? E às vezes você é uma pessoa que costuma transferir as coisas irresponsavelmente. Eu quero entender que é tempo de crescimento e eu quero entender que na igreja Batista aqui em Cruz de Rebouças é tempo novo, de um crescimento incrível. E que o Senhor vai aumentar mais ainda o campo. Faça pequenos grupos multiplicadores. Leia a palavra em casa. Grave pequenos vídeos. Quando começar a poder visitar, visite as pessoas. Brinque menos. Encha-se do Espírito Santo. Viva os melhores dias da sua vida daqui para frente. Não sei quantos dias serão sobre a face da terra. Mas faça o que tem que fazer para o Senhor. Não se apegue às coisas da terra, se apegue às coisas dos céus, às coisas do Senhor. O reino dos céus é um tempo de quem realmente presta serviço somente àquele que é soberano, que é Rei dos Reis, que é Jesus. Então, queridos, é hora de crescer, de gente se converter, de desigrejados se voltarem, de pessoas paradas se converterem. É tempo de pureza, de santidade, é tempo de obediência. Esse é o tempo que o Senhor está exigindo de mim e de você. Portanto, eu creio que a Igreja Batista em Cruz de Rebouças, ela vai fazer uma diferença muito maior. As pessoas sairão muito mais da zona de conforto. Dentro das casas, dos prédios, dos guetos, das ruas, das vielas, das favelas,
elas trabalharão de forma mais contundente para o Senhor. Essa é a palavra que eu falo para você sobre o reino de Deus. Então eu faço aqui algumas perguntas. Você está cumprindo com o chamado do Senhor? Segundo, você está cheio do Espírito Santo? Terceiro, o que está faltando para você ficar diferente? Quarto, você acredita que será um crente melhor no final dessa pandemia? Sexto, a igreja, a PIB, Cruz de Rebouças, será uma melhor igreja com você daqui para frente? Sétimo, você tem certeza de que anda cheio do Espírito Santo? Ou apenas tem o Espírito Santo? Não se engane, as 5 virgens também tinham. Mas elas ficaram, não entraram nas bodas, porque elas dormiam, porque elas postergavam, porque elas protelavam. Não faça isso. Se acorde em nome de Jesus. Tem muitos ministérios que serão criados ainda nessa igreja amada. Muitas coisas novas que o pastor está orando e esperando que se levantem líderes. Então chegou a hora. Ligue para ele hoje mesmo e diga: pastor, conte comigo. Conte comigo. Comece a viver um despertamento. O melhor tempo da sua história. Viva com Deus. Queridos amados, igreja querida, PIB, Cruz de Rebouças, Deus seja louvado na sua vida hoje e sempre. Amém. Mas eu quero orar com você antes de terminarmos essa ministração. Se possível, pegue toda a sua família aí e se ajoelhe agora. Se ajoelhe mesmo. Pare tudo aí. Se ajoelhe, coloque agora e diga assim: eu quero me consagrar ao Senhor. Se ajoelhe. Se você não pode se ajoelhar por causa de um problema no joelho, aí, a idade, uma dor, fique sentado mesmo, não tem problema não. Ah, tem gente que está deitado porque não consegue, ok. Mas se você tem saúde, se ajoelhe. Se consagre ao Senhor. Deixa o Senhor trabalhar a sua vida. E diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer e vou fazer o que o Senhor manda. Eu vou te amar e te honrar. Eu vou honrar a liderança, eu vou te servir melhor. Amém? Deus vai agir. Oremos. Muito obrigado, meu Senhor, porque Tu és o Deus incrível, tremendo e fantástico. Louvado seja o Teu nome por 55 anos dessa agência do Teu reino. Pai, eu levanto a minha mão direita sobre todos esses Teus filhos, a grande maioria que está de joelhos dobrados diante do Senhor. Operas agora. Fala aos corações. Renova suas vidas. Restaura completamente. Ó Deus, para que venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que Tuas ovelhas sejam como essas 5 prudentes. Andem cheias do Espírito Santo. Senhor, não só esperando a volta de Cristo, mas tendo uma unção própria e andando, pregando e vivendo a Tua palavra. Muitos se convertam, aqueles que estão se voltando para Cristo, abençoa-os. Deus, eu oro a favor deles para que haja cura, haja vitória, haja o mover do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Um abraço carinhoso a todos vocês, ao pastor José. Um beijo no coração, orando por vocês, me alegrando, para que o Senhor continue fazendo uma obra extraordinária na vida de vocês. Fiquem todos na doce paz de Jesus. Amém. O Senhor
cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno.